Bom dia, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, André. Bom dia, Vicente. Bora entrando aí. Iniciando aí mais uma semana, né? Do nosso Café com Disciplina. Nossa, da comunidade Mastermind de Jornada Poder da Disciplina. Opa, opa, bom dia. E aí, Carol, bom dia. Tudo bem com você? Tudo sim, Gustavo, contigo. Beleza também. Animada para mais uma semana. Demais, até. Muito. Hoje acordei bem motivada, bem disciplinada. Quando a gente acorda com motivo, né? Com algo já pensado para fazer, é muito mais fácil, né? A gente já Muito. acorda mais, digamos, alinhado aí com o propósito de fazer alguma coisa. E com a nossa live aqui do Café com Disciplina, já é a nossa oitava semana aqui, compartilhando os aprendizados, o conhecimento. Então é bem legal. E ter você aqui hoje, né? É uma honra também, porque você aí é uma das nossas primeiras alunas, participou de todos os nossos desafios, né? Dois esse ano, quatro ano passado. Então, bem legal. Então, eu trouxe aqui para você poder contar um pouquinho sobre a sua trajetória, como é que foi, os aprendizados, as dificuldades, beleza? Vamos começar Beleza. então, falando um pouquinho sobre você, de onde você é, o que que você faz hoje e como você me conheceu, né? Como é que você chegou até o Poder da Disciplina? Cara, primeiramente, bom dia a todos que estão assistindo. É uma honra, sempre um prazer enorme estar participando com você aqui. Muito obrigado pelo convite. E eu sou aqui de Valparaíso de Goiás, eu tenho 22 anos. Hoje eu trabalho na parte administrativa de uma empresa. E, cara, como eu te conheci foi ano passado, no começo do ano passado. Eu pesquisei algo no Google sobre planner. E Ó, aí, no meu Instagram, automaticamente já começou a aparecer todos os anúncios, né, de planner. E um desses foi o seu. E aí o planner me chamou muita atenção. Eu entrei no seu perfil e eu vi que ele tinha mais que um planner, né? Porque eu fui olhar suas postagens, os seus stories, seus destaques, e eu falei, caraca, aqui tem mais que um planner. Esse cara aqui é de um feitio assim que eu não tinha vivenciado ainda, sabe? Enfim, e aí eu entrei para sua para a comunidade do Telegram e fiquei acompanhando ali. Fiquei quietinha, eu acompanhava e todo dia você estava lá, todo dia tinha frase, todo dia tinha um relógio, e todo dia você estava conversando com o grupo. Eu falei, cara, ele é muito participativo. Ele bota mesmo aqui a galera pra. Ele dá um objetivo mesmo pra galera. E aí eu fiquei acompanhando até o, o anúncio do primeiro desafio. legal. Então, o que te chamou a atenção ali no Instagram, nem foi no Instagram, né? Você me achou pelo Google. Tá no Google. Interessante, porque então você provavelmente caiu numa alguma página minha. A Kátia tá aí, Sim. ó. Kátia, Ana, bom dia, galera. Vamos entrando Bom aí. dia, turma. E então interessante. E o que chamou a atenção no Planner foi a estrutura dele em si, né? Com bastante coisa ali para colocar, para escrever. Legal, Carol. Então chamou a atenção para você foi o Planner. E naquela época, você falou que entrou no nossa comunidade lá, a antiga comunidade do Telegram, né? Que agora a nossa comunidade é no WhatsApp. O que te fez, o que decidir entrar no projeto ali do desafio? Juntando aí, qual que Cara, era a sua dificuldade ali naquela época? então, o que acontece? Naquela época que eu te conheci, eu estava passando por um período de tratamento da ansiedade, né? E a ansiedade, ela leva muito a essa questão da falta de rotina, entendeu? Então, se você não tiver uma rotina pré-definida do que você vai fazer, é muito mais fácil você ficar ansioso, né? Para as coisas que você não sabe o que vai acontecer, mas que você fica imaginando que vai. Então, quando eu conheci você, eu fiquei acompanhando, eu falei, cara, eu acho que eu preciso disso aqui. E aí veio o anúncio do primeiro desafio. Já tinha um mês que eu estava te acompanhando, olhando tudo, todo dia. Então eu falei, eu quero fazer parte disso aqui. E aí quando veio o anúncio do primeiro desafio, eu não pensei duas vezes e entrei sem saber nada. Tipo,
eu não tinha conhecimento dessa parte de disciplina. Eu acho que eu nem sabia o que realmente significava isso. E foi assim, do 0 a 100, muito rápido. E aí eu entrei e foi um conhecimento de um dia para a noite. Eu estava acordando cedo, eu estava lendo, eu estava meditando, eu estava fazendo exercício. Foi tipo assim, uma reviravolta muito grande. E naquela época, a minha principal dificuldade, eu gosto de falar que eu tinha duas, né? A primeira era a leitura. Eu não lia de jeito nenhum. Eu dislexa, sempre arrumava motivo para não ler, para não pegar num livro. Sempre, sempre. Para qualquer coisa eu arrumava um motivo para não estar lendo. E acordar cedo. Sempre fui uma pessoa que eu dormia muito tarde e acordava muito tarde. Sempre foi assim. Eu dormia tarde, acordava tarde. Eu dormia tarde, acordava tarde. E às vezes eu dormia tarde com compromisso de manhã, aí eu acordava cansada porque eu não tinha dormido direito, tinha dormido 1 ou 2 horas, e ia para o meu compromisso cansada, desmotivada, desanimada. Então, as minhas maiores dificuldades eram essas, a leitura e acordar cedo. E eram duas coisas que você queria. E eram duas coisas que eu queria mudar. Porque quando eu comecei a ver ali o que você fazia, todo dia você acordava no mesmo horário, todo dia você fazia. Naquela época você era bem mais, acho que rigoroso consigo mesmo, que você Sim. dormia pouco, né? Eu E tava aí, me treinando. isso. E aí você acordava todo dia no mesmo horário. E eu falei, cara, que legal. Naquela época era 4h30 da manhã. Eu falei, que legal. Verdade. Ele tem real compromisso consigo mesmo de acordar. Poxa, eu fiquei ali flertando tudo aquilo de uma maneira muito positiva até o primeiro desafio. E aí no primeiro desafio real, fui para dentro mesmo e falei, não, eu quero essa realidade, eu quero esse tipo de realidade para mim. Porque eu não tinha, entendeu? Não Uhum. tinha. Eu comecei a perceber que até meus pais tinham essa realidade, só que eles faziam sem saber o que que é. Então, minha mãe, ela acordava todo dia cedo, ela fazia as coisas que ela tinha que fazer. O meu pai acordava todo dia cedo e fazia as coisas que tinha que fazer. Então, tipo assim, isso é uma disciplina, né? Eles fizeram isso por tanto tempo que é fácil para eles. E eu não tive isso. Eu sempre fui, acordava, dormia tarde, acordava tarde. Dormia tarde, acordava tarde. Sempre foi assim. Então, essa questão de você não ter, digamos, esse controle, né, do dia de dormir e acordar, te gerava a ansiedade, muito Sim, provavelmente, né? muita. Sim. E a partir do Por momento todas que as outras você começou a questões. organizar, foi melhorando. Sim, porque assim, além do fato de eu acordar, dormir tarde, acordar tarde, eu era desorganizada, né? Eu não planejava nada, eu deixava as coisas tudo para a última hora. Então, se eu tinha que fazer um trabalho da faculdade, por exemplo, pô, eu fazia um dia antes. E aí acaba que você perdendo esse controle das coisas que você tem que fazer, porque você tem que fazer os seus compromissos, você acaba fazendo de uma maneira muito rápida e aí acaba saindo de uma maneira que, poxa, não é o seu padrão, você poderia ter feito muito melhor. E eu fiquei pensando, quantas coisas eu fiz que eu deveria ter feito muito melhor se eu tivesse feito com mais calma e com mais tempo. E enquanto, quando eu olhava ali você fazendo tudo, eu falei, cara, quantas coisas eu deixei de fazer bem, deixei de fazer melhor, para fazer meia boca, porque eu não tive organização. Entende? Então, tipo assim, é um compilado que puxa todo o resto da sua vida. Legal. Então, você conseguiu, a partir do momento que você começou a usar os planners, você começou a colocar suas ideias no papel, a construir uma rotina, e ali você foi evoluindo. Sim, a partir disso eu fui evoluindo, e muito. Porque eu comecei a ter essa organização, né? E é aquilo, quando você está ali escrevendo o que você tem que fazer, você consegue fixar na sua cabeça que você tem que fazer aquilo. Qual foi o seu principal aprendizado aí com os planners e com a metodologia do poder da disciplina? Cara, é engraçado falar disso, que fez um ano e meio agora, que eu quase um ano e meio que eu tô contigo aí nessa caminhada. E o meu principal aprendizado foi me conhecer. Olha que legal.
me conhecer, conhecer os meus limites, meus altos e baixos, conhecer uma Carol que não existia, conhecer uma Carol que eu não conhecia em mim mesmo. Então, é legal você parar e pensar qual foi o seu principal aprendizado. Foi me conhecer, foi saber que, poxa, existe, além daquela Carol indisciplinada, que acordava tarde, que dormia tarde, que não tinha compromisso consigo mesmo e com ninguém, né? Porque se você não tem compromisso consigo, você não vai ter com ninguém. Que deixava tudo para a última hora, que era bagunceira, que era desorganizada. Além daquela Carol, tem uma Carol que consegue ser disciplinada, que consegue ser organizada, que consegue parar ali um momento, pegar o seu plano, anotar o que você tem que fazer. Se eu tenho um compromisso, eu vou lá e cumpro esse compromisso com a minha palavra. Então, foi conhecer um lado que eu não conhecia, mas que tinha dentro de mim. Muito legal, Carol. E olhando assim, né, na analogia, o comparativo, é o de basicamente todo mundo. Porque primeiro a gente começa a agir, né? Começa a botar em prática as atividades, ali os hábitos que a gente vai criando, os novos, né? Com a leitura, acordar mais cedo, atividade física, alimentação, treino, tudo. Primeiro a gente começa a agir. Com o tempinho, a gente muda a nossa forma de pensar. Porque a gente começa a olhar pra gente e a gente se testar, porque construir a rotina, né, que a gente planeja, igual eu falo, a rotina é planejável, a disciplina é treinável, né? A gente começa a colocar em prática, praticar, 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 treinar, treinar. Vamos ficando bons e a gente vai se conhecendo. Então ali você achou que era a desorganizada, a indisciplinada, mas você viu que só faltava ali a questão de você se organizar mesmo, botar no papel suas atividades, construir uma rotina, começar a fazer aquilo para construir os hábitos certos para você poder se desenvolver. Então começou a olhar para dentro, né? Então você É começou, muito fácil fazer, né? Você pegar um papel, às vezes você não precisa nem de um planner. Se você pegar seu sim, caderninho ali, coloca um papel de quadradinho, papel de escreve. pão. Você escreve qualquer lugar você escreve, você coloca ali e fala, cara, aqui, ó, pá, eu tenho que fazer isso aqui amanhã. Então, era uma realidade que eu não tinha conhecimento e não vivi aquilo. E às vezes eu fico parando assim para pensar, caraca, se eu tivesse conhecido o Gustavo antes, né? Tipo assim, desde a época que você começou lá. Se o projeto do Gustavo, se eu tivesse conhecido ele na época que eu estudava, entende? Só que, claro, naquela época você também estudava, Não então não fazia existe assim. poder, não te existiu o poder da disciplina. Mas eu fico pensando, e se naquela época existisse já o projeto? E se eu tivesse feito tudo desse jeito há tanto tempo? Então, muita coisa teria mudado, mas eu acho que também as coisas acontecem como tem que acontecer. Exatamente. Mas é bem legal pensar dessa forma, bem chamativo, porque você começa a ver tanta mudança em você mesmo, ao seu ambiente, ao seu redor, as coisas que você fazia, que você deixou de fazer, porque, poxa, às vezes você fazia uma coisa só para agradar alguém ou algo do tipo. E quando você começa a ter essa consciência e pensar dessa forma, poxa, isso poderia ter acontecido antes, mostra que, poxa, você tá no lugar certo, sabe? É legal. Se eu parar para pensar assim também, me frustro um pouco, entre aspas, né? Por não ter começado antes também. Eu fui começar a ganhar consciência disso, da questão de. Eu sempre fui organizado, sempre tive coisas assim, sempre fiz o que eu precisei, mas eu não tinha a questão da consciência, do autodesenvolvimento, do desenvolvimento pessoal, de olhar para dentro. Essas coisas assim que eu comecei a pegar com o Thiago Nigro, né, lá em 2019. Então, se eu tivesse, eu fico tipo assim, frustrando, mas não é uma sensação ruim de não ter começado antes, lá com meus 20, com os meus 18, porque, olha só, seriam mais 10 anos, né? Mas as coisas, como você disse, para a gente estar aqui hoje compartilhando isso, essa mensagem com mais pessoas, né? Tinha que acontecer do jeito que aconteceu. Então agora, Exatamente. nosso objetivo é levar a mensagem para mais pessoas, né? Mostrar que, tipo, não é só eu, só não não é só o Gustavo, não é só a Carol. Existem outras pessoas que fazem também, que funciona. Então, Sim. é começar, né? Começar a colocar em prática, se organizar, que as coisas vão evoluindo de pouquinho em pouquinho, como a gente sempre fala. Ó a Kátia aí, ó. Mas tudo tem o tempo certo para acontecer. É isso aí, Kátia. Tamo Exatamente, junto. Kátia. Eu acho que o nosso principal objetivo agora é levar essa mensagem para o máximo de pessoas que a gente conseguir. E talvez que para essas pessoas seja no tempo
menor do que o nosso, né? Eu te conheci, você Exatamente. tinha 21, entendeu? Eu conheci você tinha 21 anos. Eu fui a mais nova da primeira turma, entende? Sim, Então, tipo assim, deu certo. É a questão de pegar essa galera mais nova. Então, acho que levar isso o mais fundo possível, mais profundo possível para essa galera que é mais nova, para que elas possam, né, chegar no nível de consciência igual o nosso agora, de parar e pensar, caraca, por que eu não comecei isso antes? Porque se você for parar para pensar, eu comecei muito mais nova que você. sim, Você começou já, se você tivesse começado com 22, lá naquela época já tinha tanta história do Poder da Disciplina aí. Então, por mais que eu quisesse ter começado antes, né, eu ainda comecei nova. sim. E você, quando chegar na minha idade, muito provavelmente você vai estar muito acima do que eu tô hoje na minha idade. Então, isso que é o legal, ir evoluindo aos pouquinhos e crescendo. Sim, Carol, com essa certeza. rotina, quais são os benefícios que ela te proporcionou? Cara, como eu disse, ela mudou totalmente a pessoa que eu era e eu acho que os maiores benefícios disso tudo é quando você deixa de fazer certas coisas que você sempre quis deixar de fazer. Então, eu sempre fui muito explosiva, a meditação me ajudou a controlar isso, entendeu? Eu sempre fui muito impulsiva e a meditação me ajudou a controlar isso. A leitura me ajudou a controlar isso. Porque quando você lê um livro, você está ali praticando a sua concentração em algo e aprendendo com aquilo. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais longe você pode chegar, entendeu? Então, os conhecimentos que os livros me deram foi que por que eu era muito explosiva? Por que eu era muito impulsiva? Porque eu não tinha conhecimento das coisas, entendeu? Então, quanto mais conhecimento eu tenho, menos explosivo eu fico, menos impulsivo eu fico, eu vou pensar antes de falar alguma Menos coisa. reativa, né? Isso, menos reativa também, porque você começa a ficar proativo. Então você para, pensa, poxa, será que isso aqui é dessa forma mesmo? E você também deixa de se preocupar com muita coisa que você se preocupava que não precisava, né? Sim. Então, eu acho que o principal objetivo é ter esse nível de consciência, você ter consciência das coisas que você faz, ter uma organização das coisas que você quer fazer, do jeito que você quer fazer. Então, esse nível de consciência foi o meu maior benefício. Foi parar, pensar as coisas, foi aprender mais, sabe? Foi separar as coisas que eu tinha que fazer, com que eu tinha que me preocupar ou não. Então, esse nível de consciência foi o meu maior benefício. Legal. Eu parando para pensar, olhando para mim também. Eu passei por esse processo. Porque eu reduzi o meu nível de reação, né? Reação a situações que eu não podia controlar. De eu entender que não adiantava eu ficar nervoso, eu ficar bravo com algumas coisas. Então, eu começar a aumentar o meu nível de consciência sobre situações me fez reduzir esse nível de reação, né? Tipo, tem coisa que acontece que não está no meu controle. Não adianta eu ficar nervoso ou ficar bravo se eu não tenho controle. Eu acho que Então, é isso é uma coisa um também, gasto muito grande, né? sim, Da nossa saúde, você ficar estressado. O estresse, ele tira mentalmente. da gente. Exatamente. Então, Outra coisa é, também sobre discussões, né? Discussões também não fazem sentido. Às vezes a gente está no calor da emoção, mas quando a gente começa a aumentar o nível de consciência, a gente fala, a gente trava antes. Falei, para que que eu vou revidar? Vai virar uma discussão. Discussões não têm vencedores. exatamente. Para quê? Não vai. Para que coloca tanto uma discussão em algo, sabe? Você se propõe a ter uma discussão com alguém que não vai mudar nada, não Não vai vai mudar a a opinião de cabeça, cada um. não vai. Não tem como, porque você está pensando de uma forma, aí você está estressado com aquilo, a outra pessoa também. Então, o que eu estressado vou mudar numa outra pessoa? Nada, Exato. não vale a pena. Então você para, pensa e fala, cara, não vou entrar nisso, tudo certo, olha, tranquilo, pronto, acabou. Então, Uma isso é bom outra. até pra Isso é gente. um hábito também, né? Que a gente vai, tipo, melhorando com o tempo. No início a gente vai praticando, praticando, vai tomando consciência e a gente consegue melhorar. Uma coisa que eu criei do hábito é o hábito de não reclamar. Tentar o máximo. No início era bem difícil, hoje é mais fácil. E quando, tipo assim, quando eu não presto atenção, né? Quando eu tô desligado no automático, aí talvez eu reclame. Mas se eu tô prestando atenção, eu tento não reclamar.
E eu sempre entro no modo do silêncio. Igual quando alguém está reclamando e eu quero entrar em discussão, eu retribuo com silêncio, eu fico quieto. Porque em Eu acho silêncio a melhor não tem coisa também. discussão. A Exatamente, é a pessoa melhor. acha que tá certa, ela acha que você concorda, mas no fundo você só tá na sua. Neutro, né? Você fica ali porque você sabe que não vai levar a lugar nenhum você mostrar tudo que suas armas, por exemplo, não vai mudar o fato dela Não pensar vai. daquele jeito. Não vai mudar o seu fato de pensar daquele jeito. Então, Ó, essa, Kátia, quando reduzimos esse, o nível de reação, diminui o estresse. Ansiedade, ganhamos tempo útil. E qualidade para que o realmente importa. Isso aí, Kátia. Muito bom. eu acho que essa coisa de parar de reclamar, né? Eu tenho tentado colocar isso também como um hábito. É importante. Eu lembro que nos meses atrás eu estava passando um momento difícil, e foi quando teve aquele baixo mesmo, que eu não fazia nada. E aí eu acabei batendo o carro do meu pai, outro carro aqui na rua, né? E aí eu tava saindo para um lugar. Aí eu falei, cara, eu não vou deixar isso me afetar. Vou sair. Aí peguei, continuei, porque o carro do meu pai é muito grande, então ele não amassou, amassou só o outro. E aí eu tava chovendo muito e aí eu falei, quer saber? Eu não vou reclamar, porque poderia ter sido uma coisa bem pior. Então eu bati ali, foi uma batida assim leve, não foi muito, foi nada grave, graças a Deus, mas eu não vou reclamar. Não vou reclamar disso. Na hora que eu falei isso, a chuva cortou. Parecia que tinha segurado ali, ó. Aí eu falei, tá vendo? Não vou reclamar. Não, não. Aí depois desse dia eu comecei a ter esse nível de consciência de reclamar menos e de não reclamar de nada. E eu tenho colocado isso em prática muito. Legal. Eu estava olhando aqui, ó, na minha frente tem meus papeizinhos, né, de frases e anotações. Um deles é assim, ó, eu não posso reclamar por 7 dias. E a data que eu escrevi ele foi dia 30 de 3 de 2021. Era uma época que eu também estava treinando. Então, ele está aqui colado ainda, ele já tem mais de um ano que está ali. Então é interessante, eu estava numa época que estava treinando não reclamar, tipo assim, ganhando nível de consciência, né? Prestando atenção nas situações. Então é bem interessante. Carol, hoje, já aí o quê? 1 ano e meio, né? Desde o Um ano e meio, primeiro. quase um ano e meio. Depois desse 1 ano e meio aí dentro do projeto, com os planners, com os 6 desafios, né? A gente está terminando o sexto agora. Você se sente melhor hoje em relação a quando você começou lá atrás? Com certeza. Não tem nem comparação. Não tem como pegar e falar, cara, eu não me sinto melhor por isso tudo. Porque me mudou, sabe? O meu nível de consciência, minhas coisas, o meu modo de pensar, o meu modo de agir, é o meu modo de ser proativa, produtiva, de pegar o meu planner, fazer aqui. Claro, nem tudo foi isso o tempo inteiro, né? Perfeito. Sim. Teve os baixos, eu tive altos e baixos, baixíssimos e altos, muito altos. Então, Importante falar. isso não é importante, porque isso não é uma linha reta. Você não Não. entra nisso e faz o tempo inteiro. Até eu que eu tive certificado de honra ao mérito nos quase todos os desafios do ano passado. Eu fiz todos os desafios assim muito, muito bonitinhos, mas eu tive meus baixos. Teve dia que eu não fiz, teve semana que eu não fiz, teve meses que eu não fiz, que eu deixei de acordar cedo, comecei a acordar tarde, que eu voltei para que eu era antes, depois eu voltei de novo. Então, tem altos e baixos, isso não é uma linha reta, tem ondulações, vai lá em cima, desce, vai lá em cima. E isso não é só para mim que está aprendendo agora, até para você mesmo. Você teve altos e Sim, baixos, tenho entendeu? ainda. Então, Faz parte do caminho, é aprendizado, né? exatamente, faz parte. Faz parte. Quando você tá lá no nível mais alto possível, que você despenca ali, é o momento que você conhece, que você tem um nível de consciência. Então, sim, eu sou uma pessoa muito melhor hoje pelos os hábitos que eu me propus a fazer, sabe? Eu paro para pensar assim, poxa, eu vi um planner do Gustavo, eu queria o planner dele. Foi muito mais que um planner, entendeu? Eu me propus a muito mais coisas que ter somente um planner, Uhum. entende? Então, sou uma pessoa muito melhor e melhorando a cada dia. Eu acho que essa é a questão, aquela frase, né? 1% melhor todo dia. Então, O, acho que o ano e legal meio aí foi.
É de Isso. cada pedaço dessa fase, né, o nosso nível de consciência vai melhorando, igual a gente já comentou. E isso é importante para reconhecer o nosso momento. Porque reconhecer o nosso momento, a gente consegue entender que é só um momento ali ruim, que ele é passageiro, que a gente pode melhorar, que ele não é para sempre, né? Nenhum momento bom é para sempre, nenhum momento ruim é para sempre. Então, é questão da gente ter, olhar para dentro, né, e perceber isso. A Isso é Kátia é interessante uma também. montanha russa, evoluir é assim, vale é lugar de Vale a lugar de... aprendizado. Eu acho que isso é legal porque quando você tem esse nível de consciência, em outros momentos, quando você tiver um outro baixo, é óbvio que será outro aprendizado. Porém, você já vai ter consciência daquilo, poxa, aqui, ó, é um baixo aqui agora. Onde eu tô, eu já passei por isso aqui antes. Mas qual é o aprendizado que eu tenho que aprender? Então, você vai sair daquilo muito mais rápido, porque você já tem consciência do que é aquilo e que aquilo ali vai te gerar um aprendizado. Então, Uhum. em vista do ano passado, por todos os meus baixos, né? Hoje eu saio muito mais rápido de um baixo do que o ano passado. Porque o meu nível de consciência, eu já sei onde eu tô, o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu tenho que procurar aqui, o que, que eu tenho que aprender aqui para me poder voltar. Entende? Então, vai gerando esse nível de consciência maior e maior e maior e maior, até o momento em que, por mais que você tenha ainda baixos, eles serão muito, muito rápido. Então, tipo, você vai lá, eu já entendi aqui, voltei. Então, eu acho que é aprendizado o tempo inteiro. O problema é a solução, né? Como diria aí o Érico Rocha, o problema é a solução, porque é nos problemas que a gente tira os aprendizados para poder crescer e evoluir de pouquinho em pouquinho. Carol, e hoje? Quais são os seus objetivos hoje? Cara, o meu principal objetivo hoje é o que. O meu principal objetivo hoje é o que vai me levar a conseguir todos os propósitos da minha vida. É constância. Meu principal objetivo hoje é manter tudo isso aqui agora. Tipo, tudo de novo. Eu vou recomeçar quantas vezes for preciso e vou ter constância nisso. Porque eu passei por tantos baixos e toda vez que eu tive os baixos lá na minha, na minha trajetória, na minha história, foi isso que me levou ao meu nível mais alto, entendeu? Sempre foi isso. Eu sempre, parei aqui, aí quando foi um mês depois eu sempre voltei melhor. Eu sempre fui mais além. Então, meu principal objetivo agora é manter isso. E isso está tão forte, isso está tão potente dentro de mim, que toda vez que o meu despertador toca, no horário que ele tem que tocar, eu não penso em 5 minutos a mais. Eu só desligo, levanto, passo uma água no rosto e vamos pro dia. Então isso tem sido muito forte mesmo dentro de mim. Então, meu principal objetivo é ter constância, é manter isso. Boa, legal. Praticando, né, a gente vai melhorando. Então, é interessante porque eu tenho esse aprendizado de mim. Até quando eu postava o relógio todos os dias, né? Sempre foi um treino para mim. Eu não fazia para os outros, eu fazia para mim. Tanto quando eu comecei em 2020, o meu objetivo era aumentar o meu comprometimento, como eu sempre falo, né? Era meu treino diário. Então eu compartilhava, porque tornando a minha cobrança pública, eu tenderia a elevar o meu comprometimento. Então sempre foi um treino, 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 treino. Então eu treinei tanto acordar cedo, que era uma coisa que eu não gostava, não curtia, que eu fiquei bom. E hoje, olhando para trás, com toda a minha bagagem, digamos, do meu treino dos hábitos de acordar mais cedo, fazer a rotina matinal, e que antes, igual você falou, eu fazia independente de quanto eu dormia, independente, fazia tipo assim, eu tenho que fazer. Então foi um aprendizado para mim de eu entender meus limites. Porque eu percebi também que, como eu fiz muito tempo seguido, que eu precisava descansar em certos momentos, descansar fazia parte. Porque eu cheguei em momentos Sim, de, digamos, um pouco de estresse mental por estar fazendo, exigindo muito de muita mim mesmo, coisa. né? Muita coisa. Então eu comecei a me conhecer mais ainda. Meus limites, os meus pontos fortes, meus pontos fracos. E isso foi me ajudando a progredir, a melhorar. Hoje eu sei que eu devo, se eu sacrificar o meu sono, igual eu sempre sacrifiquei, tipo dormir 5 horas, dormir 5 horas e pouco, 6,
Tem dias que isso pode acontecer, é tranquilo pra mim, mas se eu fizer isso igual eu fazia antes por meses, Primeiro, né? eu percebi que a consequência chega pra mim. E também Sim, já não sou porque a mais gente tão está novinho, né? Eu falando, já dobrei a curva dos a gente tá 30. falando de, a gente tá falando de saúde, né? E Sim, saúde, para você ter tudo na sua vida, você tem que ter saúde. sim. Então, eu tento manter ali dentro da minha rotina, dormir pelo menos 6 horas. Que é o, assim, que vai o mínimo para mim é 6 horas. Entendeu? Que eu fico bem, que eu passo o dia bem, que isso não vai afetar na minha saúde. É no mínimo 6 horas. Na época que eu te conheci, você dormia 4h30. Entendeu? Você dormia 4h30, mais ou É menos. umas, Às é vezes de, dava com as 5. Na minha época do sim, treino quatro pesado horas e era meia. por aí. E aí, isso te ajudou, entendeu? Porque eu já tive a fase também, dentro do poder da disciplina, de dormir pouco. Ali, principalmente ali no primeiro desafio, né? Que eu tava me moldando, me moldando, me moldando. Teve momentos que eu dormi pouquíssimo, entende? E só que eu me propus aquilo. E também teve momentos que eu dormi, que eu ultrapassei o relógio, que eu apertava só. Teve uma época que eu estava viciada em apertar o soneca. Toda vez que Apertava e tocava o nem via, despertador né? era automático. Pois é, aí eu fico pensando, é muito fácil você criar um hábito ruim. Uhum. Porque eu criei o hábito de apertar o soneca. Então, tipo assim, era muito automático. Tocava, eu apertava o soneca e dormia e acordava tarde. Eu apertava, acordava tarde. Então, tipo, é muito fácil criar o hábito mais fácil, né? O hábito mais. O hábito ruim. É mais difícil você pegar ali, desligar o despertador, levantar, jogar água no rosto e embora pro dia. Entende? Então, teve uma época que eu tava muito, 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 muito viciada nessa questão do soneca. Então, eu me propus a dormir 6 horas todos os dias, o mínimo, na verdade, o mínimo 6 horas, porque a gente está falando de saúde. E para mim conseguir as coisas que eu quero conquistar, as coisas que eu quero, eu tenho que ter saúde para isso. Duas Não coisas vai que eu pego adiantar. aqui, ó. Uma coisa que você falou é se propor a fazer. Foi o que eu fiz comigo lá quando eu comecei em 2019, quando eu decidi que eu ia acordar 5 horas para poder fazer minha rotina matinal. Então, eu me propus a fazer aquilo para eu me treinar. Então, eu treinei tanto em 2019 a acordar cedo que eu fiquei bom, que era uma coisa que eu não gostava, como eu já falei. 2020, eu comecei a compartilhar no Instagram para elevar o meu nível de comprometimento. Então, eu continuei treinando, treinando, treinando. E eu até reduzi o horário que eu acordava. E por muito tempo eu também restringi meu tempo de sono, como eu disse. Mas o que eu tive digamos, consequência? Aprendizado. Aprendi limite, ponto forte, ponto fraco. Então, a partir de todo esse aprendizado de anos que eu tenho ali, eu comecei a entender hoje o que eu preciso fazer. Então, hoje eu já controlo melhor a questão do sono. Se eu durmo tão tarde, por algum compromisso, ou se eu sair, ou porque eu estava trabalhando até mais tarde, eu tento manter a janela de sono hoje. Porque eu Sim, sei que do meu aprendizado eu preciso, e eu também não estou mais novo como eu comecei. Então, meu corpo sente. Se eu mantenho fazendo isso por muito tempo, por semanas seguidas, como eu já fiz, eu sei que a consequência chega para mim. Então, eu entendi que o processo do descanso faz parte. E com outra, certeza. não é sobre estar produtivo o tempo inteiro, né? É sobre, digamos, é sobre saber o que você precisa fazer e fazer. Isso é um aprendizado que eu tenho de criança. Porque como que eu era? Eu sempre fui organizado. Então eu sempre tinha, por exemplo, a minha agenda da escola, eu sabia tudo que eu precisava fazer. Eu era o aluno que todo mundo procurava para perguntar: "Ah, o que que tem para entregar para quando eu trabalho?" Eu sempre sabia. Ou seja, eu era tão organizado que eu procurava fazer as coisas o mais rápido possível. Para quê? Para ficar livre. Meu negócio era ficar livre, resolver tudo que eu precisava o mais rápido possível para ficar livre. Já Tanto queria que, liberdade. eu nunca fiquei de recuperação, porque quanto mais rápido eu passasse, mais tempo de férias eu tinha. Então essa sempre foi minha prioridade, ter férias, ficar sem fazer nada. Então isso é um aprendizado que eu tinha de criança, que eu trago para hoje, né? Então por isso eu tenho a questão da organização. Eu coloco as coisas que eu sei que eu preciso fazer, faço elas para ter tempo livre. Então aí Cara, eu consigo fazer o que eu quero, entende? Então é é por isso que a interessante. questão da organização é legal, é importante. Sim, eu sempre, quando você fala quando você, da sua época de escola, como você era,
né? O cara inteligente ali, que todo mundo perguntava. Eu lembro muito da minha, porque eu sempre fui uma boa aluna, sempre fui aluna com as notas mais altas, nunca fiquei de recuperação, nunca reprovei nada. Só que eu não era a aluna organizada. Eu sempre, até o meu período ali da escola, né, do ensino médio, enfim, eu me entendia na minha bagunça. Eu conseguia estudar na minha bagunça. Só que eu também sempre fui a pessoa de, beleza, eu só vou até aqui. Então, por exemplo, eu estudava o que tinha que estudar e eu não passava disso. Eu não estudava além, eu não passava além. Então, tipo assim, eu estudava na escola, eu não chegava em casa, pegava meu caderno e ficava estudando a matéria que eu estudei no dia. Eu fazia a atividade que eu tinha que fazer, o trabalho que eu tinha que fazer, acabou. Entendeu? Então, eu nunca fui além. Eu sempre fui a pessoa que ia até o limite e não passava disso. Eu ia a pessoa, não passava disso. E eu não entendo uma coisa que eu sou a única que era desorganizada aqui em casa. Todo mundo, a minha mãe, a minha irmã, o meu irmão, todos eles muito organizados, eles têm um nível assim, tipo, poxa, eu tenho que fazer isso aqui tal hora, eu vou fazer todo dia tal hora. Pá, pá, e eles são muito disciplinados em questão disso. E eu não, eu era à toa. Então, tipo assim, por mais que eu fosse uma boa aluna, sempre fui, nunca dei trabalho para minha mãe em questão disso, eu era bagunçada. Sempre, tudo meu era bagunçado. O quarto, o meu guarda-roupa, o meu lugar que antigamente eu não estudava, né? Eu não ia além, mas o meu lugar de jogar, de videogame, de computador, era tudo bagunçado. E eu me entendia naquilo. Mas até que isso a gente não leva para a vida toda, né? Quando você vira adulto, você começa a ter mais responsabilidades, você tem que ser organizado para poder entender aquilo. Porque acho que a pior coisa é você ser um adulto desorganizado, sem saber as coisas que você tem que fazer, perder prazo de alguma coisa, as suas responsabilidades. Isso é chato. Então, ajuda muito a você manter esse seu lado adulto responsável. Poxa, aqui, ó, eu tenho um compromisso aqui. Então, isso é muito bom. É a questão da responsabilidade, como você falou, né? Compromisso. Aí vem a disciplina. Disciplina é compromisso, comprometimento. Carol, para a gente fechar, duas coisas. Você recomendaria a comunidade, o mastermind, os planners para a turma, para sua Total, família, para as pessoas? total. E qual mensagem você deixaria aí para a galera? Cara, massa. Eu acho que tem aqui 9 pessoas assistindo a gente. Eu acredito que algumas delas não estejam na jornada na nossa comunidade. E sim, eu recomendaria muito. Eu acho que é prova não só minha, mas de todas as pessoas que já fizeram live aqui com você. Kátia tá aí para falar isso. Toda a galera da comunidade tá lá para mostrar que vale a pena essa mudança, vale a pena se propor a isso. Então, sim, eu recomendaria e recomendo para todo mundo. A questão é que o meu ambiente aqui, as pessoas não se importam muito. Já quase convenci uma pessoa a entrar na jornada e por um fiozinho ali não aconteceu dela entrar. Mas sempre recomendo, sempre falo, poxa, as pessoas, você aprendeu isso com quem? Porque eu coloquei a prova pública no meu Instagram também, né? Tipo, de postar as coisas que eu tô fazendo, de colocar Uhum. lá as canções que eu gosto. E aí as pessoas, mas com quem que você aprendeu? Eu falei, mano, eu aprendi com esse cara aqui, ó. Segue ele. Então, tipo assim, eu sempre recomendo, sempre mando seu Instagram, sempre falo, mano, segue esse cara aqui que você vai ver a mudança que você vai ter. Então, sim, eu recomendo muito, principalmente para as pessoas que estão assistindo a gente aqui agora. Se você ainda não é da comunidade Jornada, entra, cara. Faz o teste, entra. Você vai ver a mudança. A Começa pelos mudança, ela planners, né? começa pelos planners, começa se organizando ali, que a mudança ela é constante. Assim, ó, é muito rápido você ver resultado. É claro, não é fácil, não é fácil não, mas é rápido. O resultado, ele vem de uma forma rápida, assim. Já no primeiro dia você já consegue ver que você foi mais produtivo. Aí no segundo dia você começa a ver que você foi mais organizado. E aí no terceiro dia dá aquela preguiça de fazer aquilo, mas você vê os benefícios e não quer deixar de fazer. Então, é constante. E a mensagem que eu quero deixar para aquelas pessoas que querem começar, que querem ter essa mudança, entendam, tudo é difícil antes de ser fácil. A frase da Tudo. sua caneca. A frase da minha caneca. Inclusive, minha caneca tá lá na cozinha. Tudo é difícil
antes de ser fácil. Então, foi difícil para mim, é difícil para mim, e em alguns momentos se torna fácil, mas às vezes fica difícil de novo, até se tornar fácil de novo. Então, tudo que você for fazer na sua vida vai ser difícil antes de ser fácil. Não adianta. É um Então, essa é a minha processo, mensagem. processo de aprendizado. É Muito um bom, processo. Carol. É um Queria processo te, legal. queria te agradecer a sua participação aqui, sua disponibilidade em participar, em transmitir, né, o seu processo de aprendizado desde o início. Você que é uma das nossas primeiras alunas aí, acho que é a única que participou de todos dos 6 desafios até agora, né? Então, muito obrigado. Queria agradecer a todo mundo que passou por aqui, todo mundo que participou da live também. Queremos aqui deixar a mensagem, transmitir, que é só dar o primeiro passo, começar pequeno, pequenas atitudes diárias, né, que a gente vai melhorando. E como a Carol falou sobre os resultados, o resultado imediato é a satisfação daquilo ali começar a dar certo, de você ver. Porque o resultado, por exemplo, de começar a treinar do corpo, ele não é imediato, né? A gente só vê com o tempo. Não adianta, 3 meses, 6 meses, e daí para frente vem o resultado do corpo, da alimentação, né? Então, treino e alimentação. Mas qual que é o benefício que vem rápido? É a satisfação de que você está no caminho certo, de que você está progredindo, de que você está alimentando a mente com coisas boas, né? Que veio da leitura, que é da rotina de crescimento. Aí vem os resultados. É você começar a se conhecer, se colocar à prova e assim ir evoluindo e crescendo. Então aí está a importância. Se você não sabe como começar, começa pelos planners, né? Como a Carol falou, igual ela começou. Começa a planejar a semana, começa a colocar em prática, treinar, praticar e assim aos pouquinhos vai construindo os hábitos. E esses hábitos vão moldando o nosso comportamento, né? Porque o segredo está em construir hábitos de forma intencional, escolhendo, né? Exatamente. Se a gente fica Isso. no modo automático, a Não, gente acaba não no construindo modo. maus hábitos. Exatamente. Esse modo automático ele acaba atrapalhando. Então, agradecer, Gustavo, pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com você. É um prazer enorme poder passar isso para a galera. Agradecer quem assistiu aqui a gente até agora. Muito bom mesmo e estou sempre disponível aí. Tamo junto, Carol. Bora pra cima. Tamo junto, Gustavo. Valeu. Quero agradecer aí a participação da galera que tá aqui, a galera da comunidade também. Eu vi aí a Kátia, a Ana, não vi se tinha mais gente. Mas é isso aí, galera. Um ótimo dia para vocês. Valeu, Ana. Um ótimo dia para vocês, uma ótima semana. Tamo junto. E essa semana acompanha aí que tem novidades. Viajo para São Paulo de novo, quarta-feira, vou ficar um período lá. Então, tem bastante coisa para acontecer aí e vou participar de alguns eventos aí com o Joel. Tamo junto, turma. Valeu. Bora pra cima. Valeu, valeu. Valeu, Carol. Obrigado. Valeu, Gustavo. Valeu.